Amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos neste momento. Nós estamos no ar com o programa Alimento da Fé, para trazer ao seu coração uma palavra amiga, uma palavra de esperança, que certamente vai trazer ao seu coração o entendimento que você precisa para que você possa se levantar aonde você estiver. Saiba que Deus tem um propósito com a sua vida, saiba que você não é fruto do acaso. Eu tenho certeza que este propósito há de ser revelado ao seu coração, para que você possa viver segundo o querer do Senhor, segundo a vontade de Deus, e assim louvá-lo, não apenas com palavras, mas também com a sua própria vida. Vamos louvar ao Senhor, vamos entrar na presença dEle, vamos adorá-lo. Em cada frase que eu falo, quero te agradar, Senhor, quero te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. A cada passo em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, Senhor, quero te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Bendito Senhor seja o teu nome. Pai, nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Te glorificamos de todo o nosso coração e colocamos esse momento em tuas mãos, pedindo a manifestação da tua presença, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Pai, o Senhor conhece todos que neste momento, Senhor, estão nos assistindo. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Por isso a minha oração é para que no nome do Senhor Jesus o Senhor venha se revelar a cada pessoa, meu Deus, através, meu Pai, dessa transmissão. Para a glória do teu nome nós oramos, no nome de Jesus, e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Amém? Oh, glória a Deus, querido. Certamente todos já estão sendo envolvidos pela presença do Senhor. O Espírito Santo
já está alcançando você aonde você estiver. Eu creio que Ele há de nos fortalecer, há de nos abençoar. A palavra do Senhor vai trazer ao nosso coração o entendimento que nós precisamos e seremos edificados por ela. A palavra do Senhor é quem nos edifica. É a palavra do Senhor que nos renova. Ela é o caminho que precisamos percorrer para alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por falar na palavra, nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Na semana passada, nós começamos a falar aqui sobre propósito, sobre o propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa. Começamos a mostrar pela palavra de Deus que seja você quem for, esteja você aonde você estiver, que existe um propósito de Deus para a sua vida. Não importa a razão como você foi gerado, eu tenho certeza que há uma razão, há um propósito do seu existir. Você veio ao mundo porque é um propósito de Deus para a sua vida. Nós vimos o exemplo de Davi em Atos capítulo 13, que Davi, no tempo dele, naquela geração, ele viveu segundo a vontade de Deus, viveu segundo o propósito de Deus para a sua vida. Assim como Davi viveu segundo o propósito do Senhor, e Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus também tem um propósito para a sua vida. Não importa, como eu havia dito anteriormente, a forma como você foi gerado, talvez você não foi desejado pelos seus pais, ainda que a gravidez não tenha sido uma gravidez desejável, planejada, mas Deus tem um propósito. A Bíblia nos dá um exemplo de Jeremias, que ainda antes de ser formado no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. Deus disse para Jeremias que Deus havia chamado pelo nome, santificado sua vida e dado Jeremias como profeta das nações. Então Deus disse para Jeremias que antes de ter sido formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Por quê? Porque o propósito, ele existe antes de você. Na realidade, você existe por causa do propósito, e não o propósito existe por causa de você. Você foi criado, você foi gerado porque havia um propósito para isso. O que significa propósito? Propósito significa a razão do porquê alguma coisa existe. Aonde você está agora assistindo essa live, tudo que está aí foi criado para um propósito. Nada do que se encontra onde você está aí sem propósito. Tudo foi criado por uma razão. Alguém enxergou uma necessidade e criou o que você está usando agora, o que você está vendo ao seu redor. Então o propósito é isso. É a razão do porquê algo existe. É a razão do porquê alguém existe, do porquê alguém foi criado. Deus viu naquele período, para aquela geração de Jeremias, a necessidade de um profeta como Jeremias. E todos nós sabemos, pela própria palavra de Deus, a importância de Jeremias naquela nação, justamente naquela geração. E Deus gerou Jeremias para um propósito específico, para que ele fosse profeta naquela nação. Exatamente, querido, como você. Você não é fruto do acaso. Você veio ao mundo porque há um propósito de Deus. Antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, Deus gerou você no seu próprio coração. Deus, ele sonhou com você, por isso que você veio ao mundo. Falando dentro disso, nós comentamos também o porquê, a razão do porquê muitas pessoas enfrentam lutas, passam por dificuldades. Quantas pessoas que estão agora me assistindo que tiveram uma infância muito difícil, pessoas que enfrentaram dificuldades na infância, que foram abusadas, pessoas que sofreram preconceito, passaram por várias situações. Tudo o que aconteceu na sua vida ao longo dos anos, desde o seu nascimento, não foi algo que aconteceu por acaso. Na realidade, muitas coisas que ocorreram para lhe prejudicar foram planejadas pelo inimigo. Mas para quê, pastor? Justamente para você não viver o propósito da sua vida. Quantas pessoas que, por causa do seu passado, das coisas que enfrentaram, que viveram no passado, não conseguem se relacionar hoje com outras pessoas. Pessoas que têm um dom maravilhoso, um grande potencial, mas não conseguem desenvolver esse potencial por causa do passado. Pessoas que estão presas por conta de situações que ocorreram no passado. Estão traumatizadas por conta de abuso e tantas outras coisas. A gente conhece tantos exemplos de pessoas que enfrentaram situações no passado, mas conseguiram romper, vencer os traumas e se tornaram exatamente o que Deus esperava que eles se tornassem. E esse é o seu caso, querido. Você foi gerado para vencer. Você foi gerado para se posicionar e se tornar alguém
para um fim específico pelo Senhor. Há uma razão do porquê você existe e também há uma razão do porquê você está me ouvindo agora. Como há uma razão do porquê você enfrentou tudo que você enfrentou até hoje na sua vida. O inimigo ele tem como objetivo parar você. Ele tem como objetivo impedir que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Mas você tem a capacidade, a condição de hoje se levantar, de mudar essa situação, de se erguer e assumir a posição diante de Deus para viver o propósito para o qual Deus criou você. Bom, nós falamos disso, né, na transmissão passada, e você pode, daqui a pouco mais, quando terminar essa transmissão, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar a transmissão passada, aproveitar até mesmo para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, né, o canal é Igreja Nova Unção de Deus, e você vai assistir ali outros vídeos que certamente vão te alimentar. Agora, o assunto de hoje, como viver este propósito? O que eu preciso fazer para viver o propósito de Deus para a minha vida? Né? Como viver este propósito? A primeira coisa necessária, importantíssima para que você viva o propósito de Deus para a sua vida é aprender a priorizar o Senhor. Se você quer viver o propósito do Senhor para a sua vida, você precisa com urgência aprender a priorizá-lo. Aqui em Mateus, no capítulo meia dúzia, no versículo 24, vamos começar a leitura no versículo 24, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida, você precisa primeiro aprender a priorizar o Senhor na sua vida, porque não há como servir a dois senhores. Jesus prossegue no versículo 25 dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não semeiam, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois cuidadosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja o que Jesus está nos dizendo. Ele está nos ensinando a priorizar o reino de Deus. Isso é interessante, porque Jesus fala das preocupações que geralmente toma a mente de muitas pessoas. Ele fala para não andarmos ansiosos, preocupados, cuidadosos em relação à nossa vida. Quando Deus nos gerou para um propósito, certamente Ele assumiu também conosco uma responsabilidade, um compromisso, é claro, desde que nos submetemos à sua vontade, ao seu querer. Mas o que toma a mente de muitas pessoas na realidade são essas preocupações, com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber. Né? São preocupações que tomam a mente do homem e faz com que a pessoa, sem que ela perceba, ela acaba priorizando essas coisas e desprezando o Senhor. Perceba que todo o ativismo que hoje existe no mundo gira em torno dessas coisas. As pessoas vivem numa busca constante, a preocupação que geralmente toma a mente dessas pessoas é justamente isso, né? Aquela busca de um crescimento, da fama, do dinheiro, mas com essa preocupação. O que comer, o que vestir, o que beber, aonde morar e tantas outras coisas semelhantes a esta. E Jesus ele nos mostra a responsabilidade que Deus tem quando nós procuramos confiar nele e descansar nele. Ele disse que o Senhor sabe que necessitamos dessas coisas.
mas Jesus nos dá o conselho. Ele nos aponta o caminho para vivermos o propósito do Senhor sem termos nenhum tipo de preocupação. Qual, pastor? Priorizar o reino de Deus. Priorizar a justiça de Deus. Priorizar o próprio Senhor. Colocá-lo em primeiro lugar. Como havia dito, queridos, há muitas pessoas que não estão conseguindo viver o propósito do Senhor porque andam ansiosas com muitas outras coisas e não têm priorizado o Senhor na sua vida. A primeira coisa, querido, é priorizar o Senhor, porque não há como servir a dois senhores. A Bíblia nos dá o exemplo da nação de Israel, quando sai do exílio, lá em Ageu, no capítulo 1, Deus usa o profeta Ageu para chamar a atenção daquela nação. Deus usou os profetas antes que o povo fosse levado para o exílio, usou outros no período do exílio, e quando eles saem do exílio, voltam para Jerusalém, Deus usa o profeta Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias, justamente para ensinar o povo a priorizar o Senhor, a voltar a honrar a Deus. E uma das coisas que Deus fala aqui em Ageu capítulo 1 é justamente isso. Ele diz no versículo 1, Ageu capítulo 1, versículo 1, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, do sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário de um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. O que Deus chama a atenção do povo? O povo, quando o povo volta para Jerusalém, eles tinham a prioridade. A prioridade era reconstruir o templo. Mas eles ficaram preocupados com tantas outras coisas que deixaram a prioridade de Deus de lado. E a Bíblia nos mostra o Senhor tentando chamar a atenção daquelas pessoas. Deus despertando através do profeta Ageu, dizendo: olha o que vocês estão fazendo. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês se vestem e ninguém se aquece. Vocês se alimentam, mas ninguém fica satisfeito. Ou seja, eles não estavam percebendo que tudo que eles faziam, movidos pela preocupação, era como se enxugasse gelo. Quer dizer, não trazia resultado algum. Aquilo que nós fazemos, queridos, que não é movido por fé, não traz resultado. É como se andar em círculo no deserto. Deus estava despertando que tudo que aquele povo fazia não gerava resultado algum, porque eles estavam sendo movidos pela preocupação e não pela fé em Deus. Eles deixaram de priorizar o Senhor. E Deus chama a atenção do povo dizendo 2 vezes, tanto no versículo 5 como no versículo 7, apliquem o coração ao caminho. O caminho diz respeito às nossas escolhas, às nossas decisões. É como se Deus dissesse: olha, observe suas escolhas, observe as suas decisões e vocês vão perceber o que tem sido prioridade na vida de vocês. Há muitas pessoas que, quando vão fazer um agradecimento, é comum algumas pessoas, no momento do discurso, dizer: olha, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo fulano, beltrano, ciclano.
Mas isso só em palavras, porque o comportamento, as atitudes, as escolhas, as decisões demonstram que Deus não está em primeiro lugar na vida desta pessoa. E aqui o povo de Ageu justamente estava cometendo este erro. O povo de Israel estava cometendo este erro. E o profeta Ageu estava corrigindo este povo. Deus estava corrigindo através do profeta Ageu. Aplique o seu coração ao seu caminho. Você que está me ouvindo agora, muitas vezes você tem até dito, não, Deus é primeiro na minha vida. A minha pergunta é, será que Deus realmente tem sido o primeiro? Será que você de fato tem priorizado o Senhor? Basta você aplicar o seu coração ao seu caminho. Basta você aplicar o seu coração às suas escolhas. Preste atenção nas suas escolhas. Observe as suas decisões. E aí você vai ver o que de fato tem sido prioridade na sua vida. E se você não quiser observar as suas escolhas, basta também observar os resultados. Você vai perceber que tudo que você tem feito tem sido em vão. Não há um crescimento, não há um desenvolvimento, não há uma melhora. Como eu havia dito anteriormente, é como se a pessoa estivesse enxugando gelo. Trabalha, mas os resultados são os mesmos. Ou seja, ela acorda cedo, dorme tarde, mas continua comendo pão de dores. É momento de você se despertar, querido. Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Agora, por que Deus precisa ocupar o primeiro lugar, pastor? Porque se ele não ocupar o primeiro lugar, ele não vai me abençoar. Não, queridos. Deus, não é que Deus precisa, que ele tenha necessidade de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Você e eu, nós, é que temos a necessidade de colocá-lo em primeiro lugar. Porque tudo aquilo que está abaixo de Deus pode ser guardado por Deus. Mas aquilo que estiver acima dele, Deus não pode guardar. Basta você pensar numa ideia de guarda-chuva. O guarda-chuva não pode guardar uma pessoa da chuva se estiver abaixo da sua cabeça. O guarda-chuva só funciona como guarda-chuva quando ele está acima da nossa cabeça. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos colocando todas as outras coisas abaixo dele, debaixo das suas asas, como o Salmo 91 diz, né? E ali é que essas coisas estarão protegidas, ali é que essas coisas estarão guardadas. É por isso que precisamos priorizá-lo. Qualquer coisa que esteja acima de Deus, esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida, está correndo o risco de ser roubado ou até mesmo destruído pelo inimigo. Por isso que Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Agora, como nós vimos nesse texto, não há como priorizar Deus sem priorizar as coisas que Deus prioriza. Como nós vamos priorizar o Senhor sem priorizar as coisas que Ele prioriza? É importante que você entenda isso. Tem muita gente que diz que Deus é prioridade, mas não prioriza as coisas que Deus tem priorizado. Não prioriza a obra de Deus. É só você parar e analisar o que mais Deus prioriza. A Bíblia nos mostra que Deus abriria a mão do mundo inteiro para salvar uma alma. Então a prioridade de Deus hoje são as almas perdidas. Amém, querido? É necessário que você compreenda isso. Não há como priorizar o Senhor se não priorizarmos o que Deus está priorizando. Deixa eu te dar mais um outro exemplo. Em Marcos, no capítulo 10, a Bíblia nos dá um exemplo de um jovem, que a Bíblia considera um jovem rico. E esse jovem foi ter com Jesus para pedir a vida eterna. E quando ele chega, se aproxima de Jesus, chamando Jesus de bom, Jesus disse que só existe um que é bom, que é Deus. E ele diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos, não matarás, não adulterarás, cita os mandamentos. E esse jovem disse, olha, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Está aí em Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando esse jovem responde, no versículo 20 ele diz, e ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Olha que interessante. Quando Jesus cita os mandamentos, Jesus não cita o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o próximo como Jesus nos amou. Na lei, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus nos traz um novo mandamento. Em João capítulo 13, no versículo 34, ele diz, um novo mandamento vos dou. Ele diz que devemos amar o próximo como ele nos amou. E quando Jesus diz para esse jovem, falta uma coisa. O que faltava para esse jovem? Justamente isso. Revelar este amor. O que faltava na realidade para esse jovem era priorizar o Senhor. Porque Jesus não citou 2 mandamentos.
né? Então não estava faltando duas coisas, está faltando uma. Portanto, a gente entende que o que estava faltando para esse jovem era priorizar o Senhor. Veja que tudo mais ele fazia. Ele não adulterava, ele não roubava, ele não mentia, enfim, ele honrava o seu pai e a sua mãe, porém não priorizava o Senhor. Há muitas pessoas assim, que fazem todas essas coisas. Pessoas que dão dízimos, dão oferta, fazem isso, fazem aquilo outro e tantas outras coisas, mas que não priorizam o Senhor. É muito importante priorizar o Senhor. E priorizar o Senhor é priorizar as coisas que Deus prioriza. E aí ele ficou muito triste quando ele ouviu essas palavras de Jesus, porque com aquela atitude ele iria mostrar que Deus era prioridade na sua vida. Não é que Deus tenha algo contra a riqueza, não. O problema da riqueza é quando a riqueza está ocupando o lugar de Deus na sua vida. E não tem como servir a dois senhores, nós já vimos isso em Mateus. Este jovem mostraria que o Senhor era da prioridade se ele vendesse tudo que ele tinha, porque ali ele provaria que o Senhor estava acima de todas as coisas, e ajudassem aqueles que necessitavam, dando aos pobres aquilo que ele tinha. Então, essa é a prioridade de Deus, né? Ajudar o próximo, abençoar, amar o próximo. Essa é a prioridade dele, tem que ser a nossa prioridade. Ele ficou triste porque ele possuía muitas riquezas, e as riquezas, suas riquezas eram mais importantes para ele do que o próprio Deus, e ele sai, como a palavra nos mostra, pesaroso. O versículo 22 diz assim: mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem foi chamado para ser um dos apóstolos. Talvez o 13º, não sei, ou o 12º, outro talvez não seria levantado, eu não sei. Mas ele foi chamado para ser um apóstolo. Jesus disse: vem e me segue. Mas ele não aceitou, porque de fato essas coisas estavam ocupando o lugar de Deus na vida dele. Depois que Jesus disse outras coisas para os discípulos, a Bíblia nos mostra aqui no versículo 27, bom, diz assim no versículo 27, desculpe, no versículo 28, me perdoe. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus estava dizendo para Pedro que se alguém abriu mão de alguma coisa, até mesmo de parentes e familiares, que receberiam 100 vezes mais nesta vida, no século futuro, com perseguição a vida eterna. Jesus está falando de prioridade aqui, querido. Ele está falando de priorizar o Senhor. Como nós precisamos entender isso? Veja que esse jovem, Deus tinha um propósito para a vida dele. Como eu havia dito, Jesus disse: vai, vende tudo e me segue, como ele chamou os demais discípulos. E ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Mas ele rejeitou. Então, se você quer priorizar, né, se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa priorizar o Senhor. Colocar o Senhor acima das suas vontades, acima dos seus planos, acima dos seus sonhos, até mesmo acima de algumas coisas que tomam o seu coração, né? Talvez divergência que você tem com algumas pessoas. A Bíblia dá o exemplo de Jonas, quando foi enviado para Nínive. Deus comissionou para ir a Nínive e ele, por algumas questões pessoais, ele decide ir para outro lado. Então, precisamos aprender a priorizar o Senhor, a colocá-lo acima de tudo, para que a gente possa viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, querido, olha, você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero dizer isso para você. Você não é fruto do acaso. Não importa a forma como você foi gerado. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que tiveram uma infância muito difícil. Eu sei que eu estou falando aqui para algumas pessoas que cometeram muitos erros na vida. Pessoas que cometeram erros gravíssimos. Mas tudo isso Deus está disposto a pagar, não só perdoar você. Ele está disposto a justificar você, a purificar você de todo pecado, para que você possa viver o propósito para o qual você foi criado. Você precisa, se você ainda não recebeu Jesus, recebê-lo. Né? Jesus é o único que pode mudar a sua vida. Jesus é o único que pode fazer você nascer de novo, para fazer com que você viva o propósito de Deus para a sua vida. E se você já fez isso, se você já tomou a decisão por Jesus,
você precisa começar a partir de hoje a aprender a priorizar o Senhor. Ore ao Espírito Santo, Ele é o nosso professor, é o nosso ajudador. Peça para Ele te ensinar a priorizar o reino de Deus, a priorizar a justiça de Deus, a priorizar o próprio Deus, e o Espírito Santo vai te ensinar. Eu quero dizer para você que não há como vivemos o propósito do Senhor sem priorizar o Senhor. Você vai encontrar isso na vida dos grandes homens de Deus, que viveram o propósito de Deus para suas vidas. Eles aprenderam e priorizaram o Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de passar para você é isso. Aprenda a priorizar o Senhor. E certamente você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero, nesse momento, pedir ao Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, né? Sempre me discipulando, me ensinando, me conduzindo sempre. E eu sou totalmente dependente dele. Eu não posso fazer nada sem ele. E eu quero pedir a ele, o Espírito Santo, que venha discipular você, que venha ajudar você, abrir os seus olhos, conduzir você e ensiná-lo a priorizar o Senhor. Eu tenho certeza que ele vai te envolver onde você estiver. Você quer a minha oração? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, todas essas pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor, eu dei a Tua palavra para essas pessoas. Eu tenho certeza no meu coração que nenhuma dessas pessoas vieram ao mundo por acaso. Eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito para a vida de cada uma dessas pessoas. Por isso eu peço ao Senhor, meu amigo Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento envolver aonde elas estiverem, que o Senhor venha tomá-las em nome de Jesus, quebrantar o coração de cada uma dessas pessoas. É o Senhor Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor. Não há outro que possa convencê-lo. Então eu oro pedindo que o Senhor venha convencer esta pessoa, aonde ela estiver, que ela seja movida, tocada pelo Senhor, pela Tua presença, que ela tenha o seu coração quebrantado, que neste momento em que eu estou orando, que ela receba a Tua presença, que ela seja envolvida pela Tua presença, receba a paz, a alegria, que ela receba, Senhor, a confiança, a segurança, que somente o Senhor é quem pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor de todas estas pessoas e desde já, Espírito Santo, eu agradeço. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Certamente vocês estão abençoados, fortalecidos. Eu creio que a presença de Deus já está envolvendo você, onde você estiver. Eu creio que o Espírito Santo, se você permitir, vai conduzir você, ensinar você, discipular você, para que você aprenda a priorizar o Senhor e possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Na próxima semana nós vamos voltar falando um pouco mais desse assunto. Vamos entrar em outro entendimento do que é necessário, o que é importante para vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Olha, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Deixa eu lembrar que ainda estamos na quarentena da santificação, tem sido uma bênção. Todos os dias, no horário de meio-dia, nós transmitimos uma oração aqui através do nosso Face. As demais que já foram transmitidas estão lá no nosso canal no YouTube. Lembrando que você vai encontrar ali outras transmissões, vídeos gravados na igreja, mensagens. Eu tenho certeza que vão edificar você, que vão ajudar você. Quando você estiver lá assistindo, não esqueça de dar o seu like, dando essa força. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber a notificação quando tiver um novo vídeo. Tá bom, queridos? Semana que vem nós voltamos. Aproveitar, queridos, nós estamos aqui ao vivo. Deixa eu lembrar a todos vocês que no dia 31 nós teremos uma grande vigília, a vigília da virada, que eu sei que vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Nós ficamos por aqui. Continue mandando as mensagens, continue
escrevendo seus pedidos de oração, continue enviando, compartilhando seus testemunhos, e tem sido uma bênção, e eu creio que com você não vai ser diferente, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira que vem estamos de volta, prosseguindo nesse estudo sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos terminar louvando o Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só com